problemática, né? A agência da Delegacia do Consumidor da Polícia Civil do Rio de Janeiro realizará a operação Carne Fraca contra um grupo criminoso que comercializava carnes estragadas, diga aí. Por isso, na hora de fazer a feira, é preciso redobrar a atenção. Vamos voltar com Carlos Dias, que vai trazer os detalhes. Carlos, como identificar se os produtos estão vencidos, digamos assim? Aqui no Manhã Cidade, como você falou, né, uma situação até delicada, porque a informação que chegou é que as carnes ficaram submersas por vários dias naquela enchente lá do Rio Grande do Sul. E aí os produtores do Rio Grande do Sul repassaram para alguns estabelecimentos do Rio de Janeiro, e esses estabelecimentos estavam repassando para os clientes, né? E aí teve essa operação para tentar retirar do mercado, tirar do poder dessas pessoas essas carnes estragadas. A gente vai conversar agora com o Agenor Jacome, ele que é perito ambiental. Agenor, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cidade. Primeiro, a gente sabe que qualquer tipo de alimento estragado causa um grande perigo ao ser humano, né? Mas uma carne que ficou vários dias submersas, e aí a informação que chegou é que os produtores estavam maquiando, pintando as carnes para não aparentar estarem estragadas. Qual é o perigo que isso leva ao ser humano que, por acaso, consumir esse produto? Bom dia. Bom dia Mário, bom dia rádio ouvintes da Rádio Cidade. De fato, foi um caso absurdo, né? Uma carne que ficou submersa, né, durante 8 meses aí guardada para ser vendida agora. Muitos problemas de saúde são decorrentes de carnes estragadas. Imagine uma carne que foi submetida a uma água suja, né, a um excesso de água e ser maquiada para ser vendida. Então, muitos problemas de saúde podem ser advindos desse processo. E aí, como você falou, né, são coisas que causam desde uma intoxicação alimentar, mas até problemas mais graves, porque o que estavam se falando é que pessoas estavam sendo internadas por conta justamente desse problema dessas carnes, como você falou, 8 meses guardadas, ficaram submersas aí nas enchentes do Rio Grande do Sul, expostas a todo tipo de bactéria, né? Exatamente. Você tem desde problemas diarreicos, né? E a diarreia pode levar, sim, à morte, né? Até mesmo problemas causados por uma bactéria conhecida como Clostridium perfringens, que é uma bactéria que gera gangrena e destruição do intestino. É muito comum a gente ver isso em cavalos, quando se come uma ração estragada, né? E em seres humanos isso é fatal. A gente estava conversando aqui fora do ar, você comentando que tem alguns processos, alguns procedimentos que são base, a gente pode falar assim, de questão até uma proteção para o alimento, né? E que com certeza não foram seguidos nesse caso. Exatamente. Todo e qualquer alimento que ele é exposto a um processo de enchente, até mesmo como a gente estava conversando, né? Se você coloca um alimento na mesa e aquele alimento não é todo consumido, de acordo com as regras da vigilância sanitária, esse alimento precisa ser descartado. E olha que eu estou falando de um alimento que foi para uma mesa. Se um alimento passou por um processo de enchente, mesmo que a água não toque naquele alimento, que ele seja colocado no lugar mais alto, né, é indicado que aquele alimento, de uma certa forma, ele seja descartado. Por quê? Porque naquela água eu posso ter rato, eu posso ter animais que, de certa forma, possam ter tido contato com aquele alimento e a gente não viu, mesmo eles estando protegidos da água. E um alimento submerso, aí sim, é o cúmulo do absurdo. Agenor, para quem está ouvindo, vendo a Rádio Cidade, quais são as dicas que você passa para tentar? Eu sei que às vezes é difícil, como a gente falou nesse caso aí, os produtores, as pessoas que estavam envolvidas nesse caso, estavam pintando, até maquiando os produtos para a população não ver. Aí quando chegasse em casa, fosse abrir, logicamente iria sentir aquele odor. Mas quais são as dicas que você pode chegar no mercado e dizer, eu acho que a carne não está muito legal, ou qualquer alimento, porque a carne às vezes a coloração está um pouco mais escura, mas o próprio vendedor diz, não, mas está escuro porque está exposta só hoje, mas está boa ainda. Quais são as dicas? Veja só, primeira coisa é a coloração da carne. Infelizmente, alguns frigoríficos usam de artifícios para enganar o consumidor, né? Colocando um corante vermelho para que a carne fique mais vermelha, ou então colocando num expositor que tem uma luz vermelha para você ter a impressão de que aquela carne está vermelha. Então, o ideal é não compre carne de expositor, peça para tirar a carne lá de dentro. A carne chegando, a carne bovina ela tem uma coloração vermelha e a carne suína tem uma coloração mais roseada, né? Se você vê uma carne cinza, uma carne marrom,
uma carne já com um pedacinho verde, não pegue essa carne. Essa carne com certeza vai estar contaminada. Muitas vezes isso acontece sem haver a questão da formação do mau cheiro. Então, às vezes o consumidor faz, não, eu preciso sentir o mau cheiro para dizer que aquela carne está estragada. Não, essa coloração já indica sim uma presença muito forte de bactérias nessa carne. E se você por acaso acabou consumindo essa carne, sentir qualquer problema, ir logo para o pronto-socorro, para o hospital, porque tem gente que diz, é só um incômodo, não desce nada grave, vou ficar em casa mesmo. É como você falou, tem algumas bactérias que acabam agravando o caso ao passar do tempo, não é isso? Exatamente. Olha, doenças diarreicas, elas matam. Então é preciso que no processo de diarreia, às vezes a pessoa quer curar-se em casa, né, resolver em casa com chás, entendeu? Procure um serviço de emergência, receba a orientação de um médico, para que aquele processo que parece simples não se torne um processo mais grave. Caso de dores de barrigas intensas, agudas, né, procure um serviço de saúde se você comer uma carne estragada, que se você tiver sido contaminado pelo Clostridium perfringens, que foi aquela bactéria que eu falei para vocês, né, ou Clostridium botulinum, né, que é muito mais sério, mas é bem mais raro, né, em casos de carne, entendeu? Procurar um serviço de saúde, porque isso pode agravar e pode levar até mesmo à morte. Agenor Jacome, ele que é perito ambiental, obrigado pelas informações. Está aí, né, Mário Flávio, esse caso que até causa uma revolta em toda a população, porque as pessoas sabiam que a carne não estava própria para consumo e mesmo assim estavam tentando enganar o consumidor, usar de algum artifício para que fosse repassada aquela mercadoria para os consumidores. Então causa essa revolta, mas ainda bem que foi realizada essa operação para tirar esses produtos de circulação para que as pessoas não sofram outras consequências, né, Mário Flávio? Eu volto contigo. Muito bem, Carlos. Importante, né? O tal do ser humano é brincadeira, né? Eles inventam tudo para fazer mal ao outro. É impressionante. Vamos passar aqui as mensagens no WhatsApp Cidade 998780997.